Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nossa aula de número 5 do curso de crase. Nós estamos em análise sintática 4 e hoje veremos a crase antes de lugares, pessoal. Se você ainda não está inscrito no canal, vou fazer um convite para que você se inscreva. Isso é muito importante para ajudar o canal que tanto te ajuda. Se você já está inscrito, quer continuar ajudando, pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais e dar joinha no vídeo aqui embaixo. Ajuda bastante também. Pois bem, pessoal, crase antes de lugares. Eu vou começar dizendo que esta aula é uma aula que depende muito de duas aulas aqui do canal, tá? Aliás, o curso de crase inteiro depende muito dessas duas aulas. É a aula 2 de emprego do artigo, sobre o emprego das palavras, e a aula 3, né, do curso de preposição, combinação e contração. Se você tiver dificuldade em entender esta aula ou o curso de crase em geral, assista primeiro a essas aulas, tá? Eu vou deixar aqui nos cards, na descrição, em algum lugar desta aula, tá? Para que vocês se localizem melhor aí. Então, tá com dificuldade no curso de crase? Dá uma olhadinha nessas duas aulas que estão ou aqui no card ou na descrição. Eu vou começar a fazer isso agora, porque o pessoal tá pedindo muito, né? Para que quando eu setar a aula, eu colocar no card ou aqui na descrição, tá? Então, a partir de hoje eu vou fazer isso. Vamos lá, então, para a aula. Por que eu digo que depende dessas duas aulas, pessoal? Porque a gente viu já em emprego do artigo, né, que algumas cidades... a maioria não admite artigo, né, na língua portuguesa, tá? A maioria das cidades não admitem, mas algumas vão admitir. Agora, os países-estados, muitos deles podem admitir o artigo. E a crase antes de nome de lugar, né, ela está muito ligada a essa questão de admitir artigo ou não. Por quê? O que diz a regra? Só haverá a crase se o nome do lugar admitir um artigo, né? E aí, claro, não tem como os alunos saber, né, se todos os nomes de lugares do mundo admitem artigo ou não. Eu, por exemplo, não sei se o Azerbaijão admite artigo ou não. Não tem como. Eu também não vou saber. Né? Ninguém é computador. Mas, obviamente, que uma noção das principais capitais, por exemplo, das principais cidades, né, vocês devem saber. Né, das mais conhecidas, pelo menos. E aí, claro, nesse caso, né, o concurso pode cobrar para você, pode cobrar de vocês, porque olha o tanto de cidade que existe no mundo, o tanto de país, ainda tem os planetas que também são lugares, né, as estrelas, enfim, não tem como saber. Nós vimos lá, por exemplo, ó, que São Paulo, Campinas, Fortaleza, Cuiabá, Paris e Nova York, que são cidades, né, não admitem artigo. Isso a gente viu. Né? Opa, se eu já sei que essas aqui não admitem artigo, aqui não vai dar crase. Né? Então já é uma dica para vocês. Agora, alguns países e estados admitem. Né? Como é que eu vou mostrar aqui para vocês? Ó, a gente não fala a São Paulo, a Campinas, a Fortaleza, a Cuiabá, a Paris, a Nova York. A gente fala São Paulo, Campinas, Fortaleza, Cuiabá, Paris e Nova York. Né? Tem um caso em que a gente fala, mas a gente vai ver lá no final, mas é só neste caso, tá? E países e estados, ó, então não tem ali, né? Países e estados a gente fala a França, a Itália, a Flórida, a Califórnia, a China, a Paraíba, tem como. Então, por que a gente fala? Porque esses lugares aqui admitem o artigo, tá? E aqui nós temos, né, uma demonstração de como que vai ocorrer, porque nesse caso aqui, a crase também vem da regência de um verbo, a crase, porque vai se dar com a preposição a mais o artigo a, como está aqui. Então, se admite artigo e o verbo exigir a preposição, tem a ver com regência, vai dar a crase com certeza, tá? Tá ali, né, como eu mostrei para vocês, essa é uma crase que vem da regência do verbo também, e eu tenho um verbo aqui que admite a preposição a. Nós vimos que quem vai a, ou seja, eu tenho aqui as preposições na frente desses lugares, né? Esse a aqui vem da regência do verbo. Agora tem que ver se esses lugares aqui admitem artigo. A gente acabou de ver que eles não admitem artigo. Né? Então o que vai acontecer aqui? Não vai ter crase. Com certeza, ó, fui a São Paulo, fui a Campinas, fui a Fortaleza. Por quê? Porque eu só tenho aqui a preposição, não há necessidade. Né? Esses lugares aí não admitem o artigo. Então aqui não tem crase.
né? Agora aqui, ó, aqui já vai ter, porque a gente viu que esses lugares aqui admitem o artigo a, né? Então, no feminino, admite o artigo a, quem vai a, gente acabou de ver que a regência do verbo pede a preposição a, e aqui, no caso, esses lugares admitem o artigo a. Então, com certeza, antes desses lugares, terá crase. Fui à França, fui à Itália, fui à Flórida, terá sim, né? Então, é uma dica aí para vocês, né? Vamos contextualizar, colocar em frases isso aqui, ó. Maria foi à Bahia. Tem crase ou não? Claro que você já deve saber, né? Que antes de Bahia, a gente coloca o artigo. Dá pra dizer, a Bahia é um lugar muito bonito, ó. Então quem vai a, aqui vai ter crase com certeza. Argentina. Ah, a Argentina. É possível falar. A gente está acostumado com isso, né? Claro que não dá para ir pelos ouvidos. É bom saber se tem ou se não tem, né? Maria foi, quem vai a. Claro que aqui vai ter, porque a Argentina admite o artigo a. Agora, Maria foi a Brasília, né? Brasília, o lugar, né? A capital do Brasil, admite artigo ou não? O que vocês acham? Não admite, né? A Brasília do meu pai pegou fogo, é o carro, né? Quem vai a, o que vai acontecer? Maria foi a Brasília sem crase, porque Brasília, no caso da cidade aqui, não admite o artigo. Maria foi a Roraima. Roraima também não admite o artigo. O que vai acontecer? Maria foi a Roraima sem crase, ou seja, eu tenho aqui embaixo meras preposições, sem a presença do artigo. E aí não tem por que colocar crase, tá, pessoal? E aí começa aqui um macete, né? Vim de crase para quê? Vim da crase para lá. Para algumas pessoas funciona, né? Não confie no macete quando for fazer uma questão de concurso, é importante entender o assunto, por isso que eu digo, tá com dificuldade em crase, vai nas aulas que eu citei, começa o curso tudo de novo, vai até o final, né? E aqui um macete, ó, aquele macete que muitos professores ensinam, vim de crase para quê? Vim da crase lá. Percebam que o de é mera preposição, o da é preposição de mais artigo a. Então, se der um da, significa que tem que colocar a crase, mas se der um de, não precisa, né? Olha que interessante, funciona isso aqui. Maria voltou, façam isso, você vai dizer, ó, você vai dizer, vim da França, ó, vim da França, deu da, né? Então tem crase, vou à França com crase. Vim de Porto Alegre, opa, Porto Alegre não, deu D, não deu da, então vou a Porto Alegre, não tem crase. É mais ou menos assim que funciona. Vamos colocar isso aqui na prática. Maria voltou Escócia 2 vezes. Você diz vim da Escócia ou vim de Escócia? A gente fala vim da Escócia, né? Então, ó, deu vim da, significa que crase lá, né? Maria voltou à Escócia 2 vezes. E aqui, saiu cedo e chegou à Alemanha bem tarde. Você fala vim de Alemanha ou vim da Alemanha? A gente fala vim da Alemanha, né? Então, crase lá. E aqui não vai ter, ó. João viajou a Portugal para fazer compras. Você fala vim de Portugal ou vim da Portugal? Eu vim de Portugal. Então, crase para quê? Não precisa colocar crase ali. José foi a Goiânia a trabalho, né? Vim de Goiânia ou vim da Goiânia? A gente fala vim de Goiânia. Vim de, crase para quê? Ou seja, as duas primeiras terão crase, porque deu vim da, e as duas últimas não terão, porque deu vim de. Funciona, né? Para alguns alunos que entendem rapidinho, acaba funcionando. Para outros, não. Tá? O ideal é vocês pegarem o processo. Aqui uma observação muito importante, né? A gente viu que a regra diz que só haverá crase se o nome de lugar admitir um artigo. O jovem garoto referia-se a Porto Alegre, né? Então não tem, porque Porto Alegre a gente viu que não admite artigo. Curitiba também não admite artigo e Salvador também não admite artigo, né? Irei a Salvador. A gente fala vim de Salvador, vim de Curitiba e vim de Porto Alegre. Então não tem. Esses nomes de lugares aqui não admitem artigo. Porém, se tiverem determinados e especificados, haverá crase sim. Bastante cuidado com isso. Ó, a bela Porto Alegre está especificado. Curitiba dos meus sonhos. Salvador de Jorge Amado. Todos os lugares aqui estão especificados, né, determinados, digamos assim. Então haverá crase, né, antes a bela Porto Alegre, antes dessas cidades, desses lugares aqui. Tá, pessoal? Então acho que é isso. Não tem muito o que falar, tá? É mais a questão mesmo de você rever as aulas que eu solicitei, isso é importante, até para poder seguir adiante no curso de crase. Ainda tem mais algumas aulas aqui, né, do curso de crase.
Eu vou pedir para que quem ainda não se inscreveu no canal que se inscreva, isso é super importante para ajudar o canal. E se já está inscrito, quer continuar ajudando, pode dar joinha no vídeo aqui embaixo, curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais.